Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 36. Isaías, capítulo de número 36. Vamos lê-lo todo. Diz assim: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? E eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. E Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um de sua vide, de sua figueira, e beba cada um da água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a nossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpate? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livrarão a Samaria da minha mão? Livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandato do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas,
e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o Império Romano, como todo grande império da antiguidade, ele foi terrível em suas conquistas, dominações e opressões. Mas em dado momento, vencido todos os inimigos, o Império Romano se aquietou, estruturou-se, e houve um grande legado cultural deixado para a humanidade pelo Império Romano. Ali eles mantiveram acesa a filosofia grega, devido à prévia difusão do helenismo antes do Império Romano, pelo Império de Alexandre, o Grande, Império Grego, mas que fora subjugado pelo Romano. Sêneca, que foi um grande estadista, um grande político romano, era conhecedor e propagador da filosofia estoica. O imperador Marco Aurélio também o foi. E nós tivemos ali em Cícero o chamado ecletismo, a mistura de vários dos filósofos gregos. Eles filtraram e aperfeiçoaram a noção de uma lei natural, moral, universal, algo de que os cristãos se apropriaram para lembrar que o homem era a imagem e semelhança de Deus e que essa lei moral escrita em sua consciência vinha da ordem que Deus havia estabelecido no próprio mundo criado por Ele. Nós tivemos ali, portanto, muitas coisas interessantes. Os romanos tinham um gênio administrativo, criaram estradas, uniram povos, tiveram um direito extremamente aperfeiçoado, e em dado momento, o Império Romano, pelo menos nominalmente, se disse cristão, e muitas influências do cristianismo também foram aculturadas. Mas, em dado momento, este império sucumbiu à invasão dos bárbaros, devido principalmente à luxúria, à imoralidade. Passaram a viver dos ganhos, perderam a disciplina, tiveram um declínio cultural que os mantinha coesos em torno de ideais mais nobres. A falta de paixão por coisas mais elevadas trouxe fraqueza ao Império Romano e oportunidade para os bárbaros, que destruíram o Império Romano do Ocidente, saquearam tudo, destruíram toda aquela cultura que teve que novamente ser refeita por influência da Igreja durante a Idade Média, que manteve o legado de tudo de bom que houve em tempos pretéritos, em tempos anteriores. E um francês, eu acho que o nome dele, a pronúncia seria essa, Michel Henry, ele usou uma expressão no século XX que faz alusão ao tempo em que o Império Romano sucumbiu pela invasão dos bárbaros. Ele usou a expressão invasão vertical dos bárbaros. Segundo ele, na época que o Império Romano sucumbira, a invasão fora horizontal. Povos bárbaros atacaram Roma e saíram dilapidando tudo, destruindo tudo. Não fossem os mosteiros, muitos escritos teriam sido perdidos, muito da cultura teria sido esquecida. Mas o que Michel Henry chamava de invasão vertical dos bárbaros, de cima para baixo, seria não aquilo que aconteceu na antiguidade, mas o que estava acontecendo hoje. Ele disse que havia um movimento bárbaro para destruir a cultura ocidental, que foi construída em torno de 3 pilares: o direito romano, a religião judaico-cristã
e o pensamento filosófico grego clássico. E para ele, nós tínhamos agora aqueles que eram relativistas, negadores de uma verdade objetiva, para quem não havia o certo nem o errado, pessoas que só sabiam destruir, demolir e não construir. E era como se eles fossem os novos bárbaros, que estão nos invadindo, mas não no sentido horizontal, e sim vertical, pela cultura, não pelas armas, não militarmente, mas culturalmente, aparelhando universidades, redes de ensino, livros didáticos, usando todos os instrumentos políticos para fazer uma devastação cultural. Um filósofo brasileiro escreveu até um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros, tomando a expressão cunhada pelo filósofo francês e escrevendo um livro inteiro aqui no Brasil sobre isso, Mário Ferreira dos Santos, ressaltando que estava havendo essa invasão vertical, essa destruição cultural. E como nós sabemos que o grande inimigo das forças que atuam destrutivamente no mundo é a fé cristã, o objetivo era principalmente o de tornar implausível a mensagem cristã. Negava-se o conceito objetivo de verdade, que foi sustentado não somente por cristãos, mas pelos filósofos gregos, pelos romanos, antes do cristianismo. Mas o objetivo era negar a ideia de verdade para enfraquecer o cristianismo, que apresentava o evangelho como a verdade suprema, que deveria ser aceita pelo mundo. Daí porque Jesus dissera para se pregar o evangelho a toda criatura, transcendendo todas as barreiras culturais. Eles negavam o conceito de moralidade, mas o objetivo era tornar implausível a mensagem do evangelho, que diz: arrependei-vos. Se não há pecado, não há certo nem errado, não há nada de que se arrepender. Negar a culpa objetiva, dizendo que o sentimento de culpa é fraqueza, frustração, que não existe uma culpa real, porque não há uma lei moral. Se não há culpa, não faz sentido a expiação, a morte de Cristo no Calvário. Então esse movimento desconstrucionista, esse movimento de destruição, ele tem por objetivo particular tornar implausível a mensagem cristã. O evolucionismo nega a origem do homem pelas mãos de Deus. O Big Bang nega o Fiat, a palavra de Deus, faça-se, pela qual tudo veio a existir. A ideologia de gênero nega o macho e fêmea, os criou. Há uma investida contra o casamento, porque inclusive o casamento é tomado na Bíblia não apenas como instituição primeira da criação, mas como a ilustração da relação que há entre Cristo e sua igreja. É uma guerra para desmontar tudo aquilo que dá relevância, que dá sentido à mensagem cristã, uma invasão vertical dos bárbaros para devastar a cultura. E isso vem se acentuando desde o século XX. Para falar a verdade, segundo C.S. Lewis, começa no final do século XIX. Essa agenda destruidora vem avançando e agora ela está acelerando mais do que nunca. Nós nos vemos como se estivéssemos sitiados, como se estivéssemos cercados. Eles entram no entretenimento, nos filmes, agora, pondo sempre uma pseudo-família, trazendo um desmonte na moral sexual cristã. Eles entram no ensino
não somente agora universitário, mas médio, fundamental, eles entram na psicologia, os psicólogos, que orientam pessoas desconsiderando a moralidade. Nós temos agora os juristas patrocinando essas ideologias, tribunais violando a soberania popular para introduzir estas agendas concebidas em órgãos internacionais, como a ONU, por exemplo. Nós estamos vendo uma verdadeira invasão. Outrora nós cristãos nos víamos como aqueles que estavam saindo pelo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, no poder do Espírito Santo, mudando vidas, transformando a sociedade. Mas se você examinar agora, poderá perceber que eles criaram sua própria versão do evangelho contra nós. O que eu quero dizer é que parece que eles são missionários, tentando substituir a nossa escola dominical por outra no próprio ensino básico, fundamental. Professores se veem como discipuladores dessas novas modas culturais, como pessoas investidas em posição e cargos, com a missão de patrocinar essa agenda. São eles que estão partindo para cima de nós no presente momento. São eles que estão tentando, entre aspas, entenda, entre aspas, falsamente, evangelizar os nossos filhos, trazer as chamadas boas notícias deles, que é a da desconstrução de tudo, para os nossos filhos. É um contrafluxo. Nós é que somos, entre aspas, o campo missionário deles, nossos filhos, nossa casa. Através de escolas, através de filmes, de entretenimento, de livros didáticos, de projetos políticos, de leis iníquas. A sensação que temos é de que nós estamos sendo cercados, sitiados. Nos dias do profeta Isaías, a Assíria era a grande ameaça. A Assíria vinha vencendo todos os povos que resistiam à sua impetuosidade de dominar. Eles venciam, subjugavam, dominavam e depois introduziam sua cultura, tributavam os que eram dominados. E eu por diversas vezes preguei aqui com base no livro do profeta Isaías, sobre um caminho errado que o povo de Deus, Judá, quis tomar, de buscar apoio do Egito para se defender da Assíria, porque o Egito também estava querendo resistir à Assíria. E o profeta Isaías disse que eles estavam errados, que não deveriam buscar socorro no Egito, mas buscar socorro em Deus, deveriam se arrepender de seus pecados. Inclusive, é até uma coisa interessante, porque o povo de Israel havia sido escravizado no Egito. E nesse momento novo, estava buscando socorro no Egito. Enquanto eles se mantiveram com essa expectativa de que o Egito os defendesse, o inimigo avançou. O inimigo foi adiante. Todos os lugares estavam sendo subjugados pela Síria. Em Judá, só Jerusalém estava resistindo. As outras partes de Judá já estavam subjugadas. E Jerusalém estava lá, resistindo, mas encolhida. Encolhida naquele momento. E nós sentimos uma coisa análoga hoje, quando vemos o mundo tentando nos encolher, tentando nos sufocar
com sua agenda de desconstrução. E nós percebemos, irmãos, que nem adianta confiar no Egito. Muitas pessoas colocaram suas esperanças no governo atual com toda a intensidade. O governo até quis fazer alguma coisa na direção de proteger algumas coisas que nós também reconhecemos. Mas nós vemos um Brasil todo aparelhado, um mundo todo aparelhado, e suas ações sempre sendo barradas por outras forças e poderes. Por isso não é no homem que nós devemos confiar, não é em Faraó, é no Senhor, é confiar em Deus, é confiar no Senhor. E aqui nós vemos que Rabsaque, em nome do rei da Síria, foi dizer algumas palavras para algumas pessoas comissionadas por Ezequias para serem interlocutores com o que representava o rei da Síria. Mas esse Rabsaque começou a se dirigir mais ao povo do que a eles, o povo que estava lá em cima dos muros, para ouvir o que ele tinha para dizer. E ele começou a dizer palavras de que ele iria vencer Judá, que não adiantava se levantar contra ele, que os que se levantaram caíram, que se Judá confiasse no Egito, o Egito era como uma cana quebrada, e que se eles confiassem no Senhor, isso de nada adiantaria, porque os outros povos também haviam confiado em seus deuses. Mas isso não impediu que a Síria os derrotasse. Então eles disseram, por exemplo, do versículo de número 5, bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas palavras vãs. É o que Rabsaque diz para Ezequias, através dos que vieram em seu nome. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? É interessante, irmãos, como o discurso vem forte do inimigo. Ele chega a dizer, olha, vocês querem carros do Egito? A gente dá para vocês, para Ezequias. Te entrega, Ezequias, que a gente te premia. Depois ele se dirige ao povo. Se vocês se entregarem, vão ter pão para comer, vão poder voltar a cuidar da vida de vocês. Só não dizia que vão fazer isso dominados pelo inimigo. O inimigo, irmãos, quer domínio, quer dominar, usou de todos os estratagemas. Diz que se Ezequias se entregasse, ele receberia ajuda. Se o povo se entregasse, voltaria à sua vida normal, sendo que dominados pela Síria. Eles disseram a Ezequias, não engane o povo com vãs palavras. O que você tem a dizer são só palavras, isso não traz força a nada. E enquanto Rabsaque dizia essas coisas, os que estavam lá em nome do rei Ezequias começaram a ficar preocupados, porque o povo poderia desanimar com aquelas palavras. E então no verso 11 diz, então disseram Eliaquim, Sebna, Joá a Rabsaque, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, fala para nós, que viemos em nome do rei. Fala na tua língua, que o povo de Israel, o povo de Judá não sabia, eles é que sabiam. Fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Eles disseram, fala com a gente na língua da gente, mas não fala em judaico, fala em siríaco, a gente entende. Porque eles não queriam que o povo ouvisse aquelas palavras desafiadoras, para o povo não desanimar.
mas o inimigo era audaz. Verso 13, Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Meus irmãos, a guerra que enfrentamos hoje, uma guerra que, acima de tudo, é espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas na dimensão visível é uma guerra cultural, é uma prova de nervos, é uma guerra de nervos. Por isso que o tempo exige que nós tenhamos uma liderança forte. Porque é muito mais cômodo, irmãos, a gente fazendo de conta que nada disso existe. Continuar pregando apenas a mensagem direta do Evangelho, sem confrontar a cultura, enquanto os nossos filhos que estão sendo matriculados na escola, e temos que matricular, estão sendo levados para outro pensamento. E aqueles que querem manter essa ingenuidade, amanhã se surpreenderão ao ver em suas igrejas a nova geração totalmente corrompida, totalmente aliciada, seduzida pelo mal. Eu tenho dito, a escola foi uma parceira da família quando eu era criança. A mesma moralidade que eu aprendi em casa, eu aprendia na escola. Era uma extensão da família. Tanto que naquele tempo se prestigiavam as escolas religiosas. Elas estavam entre as melhores. Havia uma homogeneidade ainda moral nos princípios básicos. A escola era uma parceira. Hoje, a escola é um perigo. Exige de nós vigilância e cuidado. Mas tem gente que ainda está com o imaginário do passado. Ele pensa que as coisas ainda são como eram. Ele pensa que está colocando o filho na escola e está protegendo e está tudo bem, sem acompanhar, sem fiscalizar, sem observar, porque ele está com o imaginário do tempo passado e eles se aproveitam disso, do imaginário antigo, para que nós não tomemos iniciativas de resistência. Alguns estão acostumados com a política do passado, que era a política que decidia se ia ter sinal aqui ou acolá, se haveria uma intervenção aqui na economia ou não, quanto que ia investir em educação e saúde. Mas hoje em dia a política não tem mais por objeto elementos econômicos, mas culturais, uma desconstrução cultural. E alguns dizem: não, nós não podemos falar disso, porque isso está sendo objeto de discussão política e nós estamos nos envolvendo em política, nós não podemos nos envolver em política partidária. Mas quando alguém está patrocinando uma cultura do mal, nós temos que resistir. Na Idade Média, a Igreja Romana tomou as instituições e ensinava suas heresias por meio delas, e os reformadores resistiram. Hoje em dia, essas novas ideologias tomaram as instituições e tentam introduzir essas ideias. Nós temos que resistir. Se isso fosse envolver com política que seja, nós não podemos nos envolver com política partidária, nós não temos candidato nem partido nesse mundo, mas nós temos que lutar contra todo o mal que quer avançar contra nós. E as pessoas pensam que ainda vivem no passado. E seria muito fácil se acomodar, ficar em casa. Não, isso não tem nada a ver conosco. Mas amanhã você vai estar pregando o Evangelho nas ruas e alguém não vai entender nada do que você fala. Porque ele não tem mais noção do que seja pecado, certo, errado, verdade. Nada. Você vai estar falando uma língua desconhecida para ele. Seu discurso será ininteligível. Seus filhos poderão estar levados para o outro lado, como eu tenho visto em muitas igrejas por aí. Pai perdendo seus filhos para ideologias de esquerda, porque não monitoraram o que estava acontecendo com eles nas escolas, nas universidades.
Se você entrar nessa guerra e levantar a sua voz profética, você vai ter algumas vezes que não vai conseguir dormir de noite, de angústias. Seria um caminho muito fácil, fechar os ouvidos e os olhos, continuar a normalidade. Porque é uma prova de nervos, irmãos. É uma prova de nervos o que nós estamos passando. As ameaças do inimigo, que querem atribular o povo de Deus. Interessante aqui a estratégia de Rabsaqué. A estratégia de Rabsaqué foi levantar o povo contra Ezequias. Falavam em judaico para que o povo ouvisse: olha, Ezequias não vai salvar vocês não. Quando ele disser para vocês confiarem no Senhor, não confiem não, porque os outros confiaram em seus deuses e caíram. Quis levantar o povo contra o líder. Contra o líder. Meus irmãos, nós vemos hoje o mundo fazer isso, criando estigmas. Olha, o seu pastor é radical, ultrapassado, levantando as pessoas contra os obreiros que permanecem fiéis, que não se vendem, porque muitos já se venderam ao rei da Síria, aceitaram a primeira proposta. Como é? Eu me rendo e o que é que eu ganho? Mas aqueles que não têm cedido, se têm colocado levantar o povo contra eles. Nós temos que ser muito cuidadosos, irmãos, nos dias de hoje. Nós, como eu disse, nem somos partidarizados, nem temos um candidato político, somos anabatistas. Isso é uma verdade, é um ponto que precisa ser bem claro. Mas outra coisa é o seguinte, é que hoje, quando a gente prega aquilo que é certo moralmente, vem alguém para dizer: você é bolsonarista. E aí o crente ingênuo, para não ser colocado dentro desse estigma, aí ele vai para o oposto. Ele vai para o liberalismo. Quando nós falamos alguma coisa que de alguma maneira o presidente daquilo concordou conosco, e a questão aqui não é a gente concordar com ele, é que ele concorda conosco em alguns pontos. Nós não queremos concordar absolutamente com nada que o presidente diz, por ele ser o que disse. Mas ele é que tem concordado conosco em alguns pontos, como em outros também, não é o que nós acreditamos. Mas quando a gente fala alguma coisa que converge, aí vem alguém e diz: você é bolsonarista. Aí o crente preocupado para não ser colocado dentro de uma classificação política, aí ele diz: não, eu não defendo isso aqui exatamente assim, não. Aí ele cede daquilo que crê, para não cair sob o estigma. A revista Veja disse que René Vix, que era um liberal, não acredita na inspiração da Bíblia, diz que a Bíblia tem que ser atualizada, defende a agenda da sodomia, foi disciplinado pela Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira, porque ele foi disciplinado pelos fundamentalistas e bolsonaristas, tentando manipular. Mas, meu amado irmão, nós não podemos nos esquivar do que cremos, porque não queremos ser estigmatizados. Eu quero dizer uma coisa: nunca a igreja não foi estigmatizada. Anabatista é um estigma, os que rebatizam. Os que rebatizam. Como se nós batizássemos duas vezes, nós entendemos é que o batismo infantil não vale, só o batismo adulto. Chamado de valdense, era estigma. Ou seja, vocês não são discípulos de Cristo, são discípulos de Pedro Valdo. Era estigma. Até cristão, quando foi no princípio, era um estigma. Vocês são discípulos daquele que foi crucificado, daquele criminoso que o Império Romano sentenciou à morte num processo jurídico. Era um estigma. Hoje em dia não, cristão perdeu essa característica de estigma. Hoje em dia todo mundo quer dizer que é cristão. Católicos,
Pessoas que não pisam na igreja, não, mas eu sou muito cristão, amo o próximo. Qualquer político desse daí, seja lá o que ele diga, ele diz, eu sou cristão. Hoje em dia, ser chamado de cristão não é estigmatizar, é elogiar. Por isso que eles dizem, você não é cristão, você é bolsonarista, você é fundamentalista, você é isso, você é aquilo. Não ache ruim, não. Essa é a forma de nos estigmatizar hoje. Eles vão dizer que nós somos radicais, ora vai dizer que é bolsonarista, como se querendo desclassificar que nós somos seguidores de Cristo, que nós somos seguidores do Evangelho. Vão dizer, vocês são fundamentalistas, vocês são radicais, vocês são pessoas retrógradas, vocês. Vai ser sempre estigma, irmãos. E aí tem crente que ainda está com aquela imagem de cristão do tempo bíblico, que era um estigma, e diz, olha, ele não está me considerando cristão, então eu tenho que ficar dentro da expectativa dele, para ele me considerar um cristão. Nós não estamos convencendo ninguém, irmãos, a nos aceitar como cristãos, não, nós temos que ser cristãos de verdade, independente do nome que ele nos dê. Com certeza, se você for fiel, não é de cristão que ele vai lhe chamar, ele vai se chamar de cristão. A você ele vai chamar de tudo, retrógrado, fundamentalista, radical, fanático, mas ele não vai lhe chamar de cristão. Estava ali Rabsaqué usando estratégias discursivas, numa guerra de nervos. Nós estamos hoje numa guerra de nervos. Os fracos, irmãos, vão retroceder. Os fracos vão fechar os ouvidos e os olhos. Os fracos vão se esconder e não vão confrontar, porque é pesado. Eu digo por mim, é pesado. Enfrentar isso no ambiente que eu estou, universitário, é pesado, irmãos. Exige que Deus sustente, porque balança, porque é forte a pancada, o martelo bate com força. Mas nós precisamos de gente corajosa nos nossos dias. E querem levantar o povo contra os líderes. Ah, você está seguindo um fundamentalista. Você está seguindo um ista disso, um ista daquilo. Seja mais flexível, seu pastor é um bitolado. É uma tentativa de levantar o povo contra os obreiros que estão agindo seriamente. Por isso que lá na carta de Paulo a Timóteo, a Bíblia diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Timóteo era o que? Era pastor, irmãos. Paulo está dizendo que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos. Trabalhosos para quem? Para pastor. O pastor sério vai suar mais no final. Vai ser fadigante. Para aquele que quer ser fiel. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí você vai ler o que vem adiante. Ele vai mostrar como as coisas que nós estamos vendo no mundo hoje, falta de noção de autoridade, valorização de pai e mãe, como essas coisas vão entrar dentro da igreja, atribulando os ministros fiéis. Olha aí, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas, muito culto estético, a própria personalidade, avarentos, presunçosos, soberbos, acha que sabe tudo, que não tem que aprender com ninguém, blasfemos, desobedientes a pais e mães, não tem noção do valor da família, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ou seja, no final o mundo vai dizer o seguinte: você não precisa deixar de ser cristão, não. Seja cristão, mas seja um cristão que aceita isso, um cristão que aceita aquilo. E as pessoas vão indo, cedendo para agradar o mundo, para ter aceitação. No final, a única coisa que elas ficaram foi com o nome de cristão. No mais, tudo elas já se venderam. Tem a aparência de piedade, ficou só a casca, mas o miolo foi embora. E aí,
igual a móvel que o cupim devora por dentro. Quando você toca na casca lá, quebra. Só tinha casca, não tinha mais nada dentro. Foi totalmente devorado por dentro. Tempos trabalhosos. O que é que Paulo diz a Timóteo? E na verdade, como falou dos últimos tempos, queria falar a nós. 2 Timóteo 4, a partir do 1, diz: conjuro-te. Quer dizer, eu te chamo a um juramento militar, um soldado. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Eu te chamo a compromisso diante de Deus e de Jesus, que vão julgar os vivos e os mortos. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes ao trabalho. Os últimos dias são trabalhosos, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Deus nos chama, irmãos, para sermos firmes, para não sermos dobráveis, maleáveis, mas que sejamos como soldados, comprometidos diante do general, que não cedamos, que resistamos. É para isso que a Bíblia nos chama. Hoje nós estamos vendo esse Estado que tem esse projeto cultural avançar em força e poder. Como eu disse em muitas lives, foi dado pelo Supremo Tribunal Federal a estados e municípios poderes que nem o presidente da República, pela Constituição de 88, tem. Poderes de implementar lockdowns, de fechar comércios, de enclausurar pessoas dentro de casas. Se você conhece a história, sabe que isso não é normal. Os antecedentes para isso são os regimes totalitários, são os regimes despóticos. Nós não entramos na questão da vacina em si e por si. Há elementos que favorecem a tomada da vacina, outros que não. Eu tenho minha própria posição, mas essa questão eu deixo todos à vontade. Mas a obrigatoriedade de se vacinar, de portar documentos para entrar nos lugares. Se você prestar atenção, irmãos, a noção que vem do cristianismo, que está na Constituição de 88, está na Declaração Universal dos Direitos da ONU, fala dos direitos fundamentais da pessoa humana, que o homem tem por ser humano. Direito de ir e vir, direito de livre expressão, direito de se reunir, direito à vida. Os direitos fundamentais são da pessoa humana, pelo fato de o homem ser pessoa. É uma reminiscência da ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é portador de dignidade, tem direitos naturais dados por Deus por conta dessa condição superior com que foi criado. Os direitos da pessoa, porque é pessoa humana. O nosso constituinte aqui de 88 colocou que os brasileiros tinham esses direitos. Houve questionamentos porque não se mencionou os estrangeiros. Na época o Poder Judiciário disse, nem precisa, porque se os direitos são da pessoa humana, embora a Constituição só fale em brasileiro, vale para todo mundo, é da pessoa humana. Mas eles querem que você tenha que ter um passaporte para ir e vir, que você seja a favor do passaporte para se expressar em certos lugares, numa audiência pública, senão ela é derrubada. Alguns têm projetos aí para prender quem não portar um passaporte vacinal. Alguns têm projeto para ninguém votar se não tiver um passaporte vacinal. Ou seja, como se os direitos não fossem mais da pessoa humana, mas do portador desse passaporte. E quem dá o passaporte? O Estado. Então quem é que dá a dignidade à pessoa nessa visão? O Estado. Quem é que dá os direitos? O Estado. É a ideia de que o homem não vale a não ser por aquilo que o Estado lhe empresta, que vai denegrir a nossa visão criacional. Portanto, isso é um assunto sério, irmãos. Alguém diz, pastor, os cristãos primitivos, será que eles entrariam em colisão com isso?
Os irmãos sabiam que os cristãos primitivos, aqueles que foram lançados nos teatros, nas arenas, devorados por leões e por feras, eles não iam para lá porque professavam a Cristo, não. Os irmãos sabiam disso. O Império Romano era tolerante. Adore o seu Deus, qualquer Deus. Eles tinham era lugares para colocar os deuses de todos os povos. Adore qualquer um. Mas você tem que dizer que César é o Senhor. E a palavra usada para Senhor, Curios, significaria o Senhor de tudo, o Senhor absoluto. Ele domina sobre tudo. Você não tem nada que não seja aquilo que César deu. Aí quando chegava na hora dos cristãos dizerem que César era o Senhor, os cristãos diziam, não, só Jesus é o Senhor. Foi por não aceitarem esse totalitarismo estatal que eles foram para as fogueiras, para as arenas, para a morte. O Império Romano era tolerante, mas queria que você dissesse que César era o Senhor absoluto. E os cristãos não estavam dispostos a isso. Eu vou perguntar uma coisa aos irmãos, não precisam me responder com a boca, respondam no coração. O Estado vem avançando, e devemos lembrar que esse Estado, que está avançando em nome da preocupação com a nossa saúde, é o mesmo Estado dessas outras agendas aí, anticristãs, que incluem aborto, eutanásia, suicídio assistido. É esse o Estado que quer lhe proteger. Durante o período da pandemia, a OMS disse: todas as clínicas de aborto são essenciais, devem permanecer funcionando, porque são serviços essenciais. A OMS disse durante esse período aí. Durante esse período da pandemia, Portugal aprovou uma lei a favor da eutanásia. Lá se exigindo restrições em nome da vida e uma lei sendo aprovada para a eutanásia, que é a morte daqueles que estão hospitalizados e ninguém mais quer levar a vida dele adiante, ele mesmo também acha que deve morrer, ou então ele está sem poder responder e os familiares liberam para morrer. Pouco antes da pandemia, a Irlanda comemorou, a Argentina comemorou a legalização do aborto. Esses que estão dizendo que querem proteger a saúde são os mesmos que são a favor da legalização da maconha. O ministro Barroso, tão incisivo por exigir passaporte vacinal, num voto no Supremo Tribunal Federal, ele disse que era a favor do uso da maconha, porque quem quisesse era direito dele. Ele é que escolhe, ele não pode escolher se vacinar ou não, ele é obrigado, senão ele perde o emprego, perde isso, perde aquilo, mas fumar maconha ele pode. Esse Estado que avança, que ganha poderes de nos controlar, é esse Estado maligno, irmãos, que traz essa agenda. Eles não vão parar em questão de vacinação, não. Vacinação é o pretexto para avançar, para ficar mais forte, para enfraquecer a noção das liberdades, para subjugar. É como se fosse o império da Síria avançando. E a igreja é o único bastião de resistência. O único lugar que ficou foi Jerusalém. Em todas as partes do mundo, quem tem resistido a isso são crentes evangélicos. Tem alguns católicos, mas a maior parte em todos os países do mundo que resistem são evangélicos, porque sabem onde isso vai chegar. Porque sabem o que o Império Romano fez, o Império Romano pagão na perseguição aos cristãos. São crentes que estão resistindo contra isso daí. Dietrich Bonhoeffer, durante o período nazista, ele disse: quando todas as instituições se renderam, só ficou a igreja. Formou-se lá na Alemanha a igreja confessante, que era a igreja mártir, disposta a morrer, mas não aceitar que o nazismo subjugasse,
suas liberdades, incluídas a de pregar o evangelho, de lembrar que o Velho Testamento veio dos judeus. Quando eles começaram a pregar, aqueles que ainda se sustentavam na defesa da liberdade se abrigaram na igreja. Dietrich Bonhoeffer disse: na hora do confronto, todos aqueles que defendiam liberdade viram que no final das contas o último reduto de defesa da liberdade é a igreja do Senhor, é a igreja evangélica. E foram buscar apoio junto à igreja. Nós somos como uma Jerusalém sitiada, irmãos, por um rei da Síria que avança. Mas eu disse que ia fazer uma pergunta para cada um responder. A pergunta é a seguinte: vamos hipoteticamente supor, não é o que a gente está vendo, não é o que eu entendo como sendo o que seria, o que será, mas vamos hipoteticamente imaginar, se o Estado conseguisse vencer essa doença definitivamente, com suas vacinas, passaportes vacinais e tal, mas aumentasse o controle sobre nós. Estaria vencida a enfermidade, mas ele é que decidiria agora onde vamos entrar, quando é que podemos nos reunir, o que é que nós podemos fazer. O que seria melhor? Isso ou o Estado ausente e a pandemia continuando? São duas perguntas. Você preferia o quê? A peste ou o totalitarismo? O que você preferiria? A resposta que você der vai dizer muito sobre você como crente. Daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Mas Jerônimo Savonarola disse: a pior praga que existe é o tirano, é o totalitarismo. Ele disse: é pior do que a peste, é pior do que tudo, a pior coisa que tem é um tirano. Mas nós não queremos a resposta de Jerônimo Savonarola, nós queremos a resposta da Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia. No segundo livro de Samuel, capítulo 24, eu vou começar pelo versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender, segundo Samuel 24, 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e ajudar. Pelo livro de Crônicas, nós sabemos que não foi o próprio Deus que incitou, foi o diabo. Deus autorizou o diabo a incitar Davi a numerar os filhos de Israel. Mas a ira de Deus não era contra Davi. Deus não estava irado contra Davi, Deus estava irado contra o povo de Israel. Mas pelos princípios de governo de Deus, Deus não podia punir Israel se o rei dela estava temente a ele. Como Deus é bom, né, irmãos? Deus estava irado com Israel, mas pelos princípios de governo dele, moral, não, o rei teme a Deus. Então o próprio Deus viu um momento em que Davi estava frágil e autorizou o diabo a levá-lo a cair. Deixou o diabo tentá-lo. Mas o objetivo de Deus era tirar esse paredão que era Davi, para ele poder punir Israel. Ele não queria punir a Davi em particular. E Davi disse então, tentado por Satanás, para numerar os filhos de Israel. Isso era uma coisa que representaria incredulidade. Porque quem livrava Israel do inimigo sempre era Deus, poderoso nas batalhas. Mas Davi quis numerar como quem diz: vamos ver quantos soldados a gente tem. Quando a gente tem para lutar. Vamos ver aqui como é que nós estamos fortes. Por isso que foi uma coisa soberba, autoconfiante. Tanto que Joabe questionou o rei. Versículo 2. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio de contar? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os capitães dos exércitos. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Mas Davi era um homem tão temente a Deus, irmãos, que Davi, depois que fez isso, imediatamente se arrependeu. Veja aí o versículo 10.
E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Meus irmãos, como um povo tem que ser fiel a Deus. Por causa de um povo infiel, Davi pecou. Davi teve criada a oportunidade para pecar, porque Deus queria derrubar esse obstáculo para punir o povo por causa do povo. Mas Davi logo se arrependeu. E no versículo 11 diz: levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres 7 anos de fome te venham à tua terra? Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja dos teus inimigos? É o regime totalitário, ser dominado pelos inimigos, por 3 meses. E eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Gade disse: olha, Deus está dizendo que vai punir o povo, agora tu escolhe. Que é a tirania dos inimigos, os estrangeiros vindo, dominando Israel, subjugando vocês aí? Por muito tempo não. Só por 3 meses. Queres 7 anos de fome? Ou tu quer peste? 3 dias, uma praga, uma enfermidade no povo. Versículo de número 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi disse: olha, pode ser a fome, pode ser a peste, mas tirania sobre nós não. Caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Aí Davi vai interceder pelo povo, faz um sacrifício, Deus volta atrás e tira a mão do povo pela intercessão de Davi. Mas note, Davi preferia a peste, irmãos, ao domínio dos homens, à tirania dos homens. Estava lá a nação de Israel ali, diante de um cerco. Era um negócio amedrontador, uma prova de nervos, o povo confuso. Ezequias viu que não dava mais para confiar em Faraó, não tinha nem como sair de lá. Tinha que confiar em Deus. E foi aí que a coisa começou a mudar. Isaías 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias, capítulo 37, verso 1, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a terra, e o farei cair morto à espada na sua terra. Meus irmãos, a Bíblia diz que eles se humilharam, rasgaram as vestes, foram para a casa do Senhor, clamaram, buscaram ouvir a palavra de Deus. Vamos consultar o profeta Isaías. Aleluia, agora era o caminho certo, agora não era negócio de Faraó e Egito, não, era a casa de Deus, oração e a palavra do Senhor.
Isaías disse o seguinte: olha, eu vou pôr um espírito, diz o Senhor, naqueles soldados lá da Síria, eles vão ouvir um ruído e vão fugir. Que coisa gloriosa, irmão, sabe por quê? Porque Rabsaque disse para o povo: não ouçam as vãs palavras de Ezequiel, o que ele tem para dizer é só palavra, palavra não salva ninguém. E Deus disse: está dizendo que palavra não salva ninguém? Pois eles vão correr só de assobio, vão correr só de ruído, vão correr só de rumor. Quando a igreja ora e Deus se levanta, irmãos, é só o ruído para fazê-los correr. A Bíblia fala que o anticristo vai entrar no santuário, se apresentar como Deus e tal, para ser homenageado, a Bíblia diz, e Jesus vai derrubá-lo com o sopro da sua boca. Vai cair por terra. Zombou das palavras, mas ia fugir por causa de um ruído. Diz o verso 8: voltou, pois, Rabsaque e achou ao rei da Síria, pelejando contra Líbna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis, e ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Mas a Bíblia diz no verso 15: e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias, irmãos, não estava preocupado com a sorte do povo, não, estava preocupado com a glória de Deus. Aleluia! Precisamos de líder assim, irmãos, que a preocupação dele seja a glória de Deus. A oração do Pai Nosso só tem negócio de pão nosso de cada dia lá no final. Começa: é santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, faça-se a tua vontade, venha o teu reino, prevaleça o Senhor. Ezequiel diz: Senhor, ele está afrontando o Deus vivo, ele está te afrontando. Aleluia! E Isaías profetiza de novo e manda um recado duro aí para o rei da Síria. No verso 23 diz assim, fala do Senhor a quem afrontaste e blasfemaste, contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o santo de Israel. É como se Isaías dizendo: você não sabe com quem você mexeu não, Rabsaque, rei da Síria, não sabe com quem mexeu não, esse povo tem dono. Dos outros deuses você pode falar, mas o Senhor é Deus dessa terra e não é daquela não. Ele é o que fez todas as coisas, Ele é Deus sobre todos os reinos da terra, Ele fez o céu, Ele é o único. Tu estás mexendo contra o santo de Israel. Aleluia.
No verso 32, Isaías ainda na sua profecia diz: porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No final virá apostasia, muito desvio já está ocorrendo, mas Deus tem um remanescente, Deus tem um resto, Deus tem os que vão escapar ilesos, Deus tem os fiéis, e o Senhor diz: o zelo do Senhor fará isso. No verso de número 34 e 35 diz: pelo caminho por onde vier o rei da Síria, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Quando ele diz por amor do meu servo Davi, é rememorando ao próprio Cristo, descendente de Davi, a promessa de que da casa de Davi viria o Messias. Deus está dizendo: por amor a mim e por amor ao meu servo Davi, ao que vem da linhagem de Davi, a casa de Davi, de onde vem o Messias, por amor a mim e ao meu filho, diz o Senhor, eu vou amparar Jerusalém. Eles vão vir e vão voltar pelo caminho que vieram, mas aqui não vão entrar. O relato, irmãos, do que aconteceu é bem pequenininho, é só do 36 ao 38. Diz assim: então saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada, escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Pastor, eu queria tanto que aqui contasse uma história mais detalhada de como é que esse anjo do Senhor chegou lá e feriu esse povo. Como é que foi esse ruído, esse negócio? Aqui está tão curtinho o relato. É porque a Bíblia não foi escrita para sensacionalista não, irmãos. O importante aqui não era o anjo ferindo. O importante aqui não era o ruído. O importante aqui foi a oração de Ezequias. Aí é longo no texto. O importante aqui foi a palavra do Senhor, que foi longa no texto. Aleluia, Deus faz milagres, faz. Mas melhor do que os milagres são crentes na presença do Senhor em oração. Melhor do que o milagre é crente que crê nessa palavra e está disposto a morrer pelas verdades que nela se contém. Deus faz maravilhas, Deus faz proezas, mas irmãos, a maior maravilha é um crente que não confia no homem, mas na hora da angústia chega até o Senhor de joelhos e clama a Ele e confia nele e se agarra à palavra dele. Aleluia. Nós estamos sitiados, sim. Monitore o que o seu filho aprende na escola. Professores de escola dominical, se empenhem para reverter tudo que vocês estão vendo lá fora, aqui dentro. Entrem nos temas. Não ensinem só a historinha, não. Ensine mesmo. Derrube mesmo. Pregadores, líderes de congregação, façam soar a trombeta em Sião. Pregadores de praça, ergam a voz. Sejamos corajosos. Sejamos valorosos. Vamos escrever, vamos pregar, vamos ensinar, vamos reagir, vamos resistir. Mas acima de tudo, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos orar. Vamos dizer: Senhor, eles estão afrontando é o teu nome. Eles estão se levantando é contra o teu nome. Senhor, traz livramento ao teu povo, traz vitória, guarda os nossos filhos, guarda a nossa casa, Senhor, dessas ideologias, guarda, blinda, Senhor, protege-nos de tudo isso, faz o teu povo avançar, ganhando almas, convencendo pessoas, resistindo a essa agenda cultural diabólica, com oração e com a palavra profética da última hora. Aleluia.
que pelos caminhos que eles vieram, eles vão embora. Mas aqui eles não vão entrar não, irmãos. Aqui não vão entrar não. Aqui não tem negócio de igreja emergente, progressista, liberal, carnal, mundana. Aleluia. Enquanto Deus nos der força, podem vir, mas pelo caminho que vieram vão embora. Aqui não vão entrar, porque aqui é do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus.